Se você está assistindo esse vídeo agora, presta atenção num dado bizarro. 0,1% das pessoas que veem nossos vídeos não são inscritas no canal. É isso mesmo. E se você é uma delas, já clica aí no botão de inscrever-se porque isso não machuca, é de graça e ajuda demais o nosso canal a crescer. E agora se prepara porque hoje a gente vai mergulhar num lado sombrio do esporte. Aquele lado onde a sede pela vitória ultrapassa todos os limites. No vídeo de hoje, você vai conhecer os 10 maiores trapaceiros da história do esporte. Nomes que mancharam suas carreiras, enganaram o mundo inteiro e chocaram milhões de torcedores. Então se acomoda aí, porque o que vem a seguir é inacreditável. Abrindo nossa lista no número 10, temos Tonya Harding, patinadora artística dos Estados Unidos. Tonya ficou mundialmente conhecida não só pelo talento, mas pelo envolvimento em um escândalo que parece roteiro de filme. Em 1994, pouco antes das Olimpíadas de Inverno, a rival de Tonya, Nancy Kerrigan, foi atacada por um homem com uma barra de ferro, e depois descobriram que o ex-marido da Tonya estava por trás de tudo. A suspeita era que a própria Tonya sabia do plano. O caso virou documentário, filme e lenda urbana. Ela até participou das Olimpíadas, mas foi banida do esporte depois. Um escândalo tão cinematográfico que até Hollywood quis contar essa história. Na posição 9 vem Ben Johnson, o velocista canadense que em 1988 cruzou a linha de chegada como o homem mais rápido do mundo. Mas não por muito tempo. Johnson venceu a final dos 100 metros rasos nas Olimpíadas de Seul com um tempo inacreditável, superando nomes como Carl Lewis. O problema? Horas depois, o exame antidoping revelou o uso de esteroides. Ele perdeu a medalha, os recordes e a reputação. Foi um dos maiores choques da história olímpica e até hoje é lembrado como o símbolo do doping descarado. Sua carreira nunca se recuperou e seu nome ficou gravado como sinônimo de trapaça nas pistas. No número 8, temos Rosie Ruiz, a corredora que literalmente cortou o caminho para vencer a maratona de Boston em 1980. A história é tão absurda que parece piada. Rosie apareceu do nada nos últimos metros da corrida e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Mas ninguém tinha visto ela durante a prova inteira. Após investigação, descobriram que ela entrou na maratona faltando menos de um quilômetro para acabar. A fraude foi desmascarada poucos dias depois, e ela teve o título revogado. Rosie virou o exemplo clássico de vitória sem esforço, e até hoje é citada quando alguém tenta ganhar sem merecer. Chegando na 7ª posição, um escândalo que abalou o futebol. O caso Calciopoli, que envolveu a poderosa Juventus em 2006. A diretoria do clube foi acusada de manipular a escolha de árbitros em jogos do campeonato italiano, garantindo favorecimento em campo. O resultado foi devastador. A Juve perdeu títulos, foi rebaixada para a 2ª divisão e teve jogadores históricos saindo em massa. Foi um golpe no orgulho do futebol italiano e revelou um esquema de bastidores que ninguém imaginava. Um escândalo tão grande que até hoje assombra a história da velha senhora. No número 6 temos um dos maiores nomes do ciclismo mundial, Lance Armstrong. Por anos ele foi o símbolo de superação, vencendo 7 vezes a Volta da França após vencer o câncer. Mas em 2012 tudo desmoronou. A agência antidoping dos Israel revelou que Armstrong liderava o maior esquema de doping da história do esporte. Era algo tão bem estruturado que envolvia médicos, equipes inteiras e manipulação de exames. Lance perdeu todos os títulos e foi banido para sempre do ciclismo profissional. O ídolo virou vilão e deixou milhões de fãs decepcionados. Entrando no top 5 está o escândalo do handball de Thierry Henry, que classificou a França para a Copa do Mundo de 2010. No jogo contra a Irlanda, Henry usou a mão 2 vezes para controlar a bola antes de dar o passe para o gol decisivo. O lance não foi visto pelo árbitro e a França garantiu a vaga. O mundo inteiro viu o replay, mas a FIFA manteve o resultado. A Irlanda protestou, pediu o jogo de volta e até o próprio Henry admitiu a infração. Foi um momento em que a trapaça passou impune e custou o sonho de uma nação inteira de estar na Copa.
Na posição 4, um escândalo que abalou os ringues. Antônio Margarito, o boxeador mexicano que usou bandagens ilegais nas mãos para aumentar o dano dos golpes. Em 2009, antes de uma luta contra Shane Mosley, sua equipe foi flagrada colocando gesso nas bandagens. Isso deixaria seus punhos duros como pedra, o que poderia causar sérios ferimentos no adversário. O escândalo gerou indignação no mundo do boxe, e Margarito foi suspenso por 1 ano. A trapaça foi considerada extremamente perigosa e desumana. Não era só trair o esporte, era colocar vidas em risco. No número 3 está um dos maiores golpes no xadrez, o caso do cheating analógico com Hans Niemann, e a acusação de uso de dispositivos externos para trapacear. Embora a história tenha muitos lados e ainda gere polêmica, o caso ganhou proporções globais quando Niemann foi acusado por Magnus Carlsen, campeão mundial, de ter trapaceado com possíveis sinais externos em partidas online e presenciais. A polêmica reacendeu o debate sobre tecnologia e ética no esporte mental. Mesmo sem provas definitivas públicas, o caso explodiu na mídia e dividiu a comunidade do xadrez. A medalha de prata, no número 2, vai para o escândalo de manipulação das Paralimpíadas de Sydney 2000, envolvendo a seleção de basquete da Espanha. A equipe venceu o ouro na categoria de deficientes intelectuais, mas depois descobriram que a maioria dos jogadores não tinha nenhuma deficiência. Eles foram desmascarados por um jornalista infiltrado, e a repercussão foi tão pesada que o Comitê Paralímpico suspendeu a categoria por anos. É um dos exemplos mais repugnantes de desonestidade no esporte, porque explorou uma competição feita justamente para promover inclusão e superação. E no topo do nosso ranking, no número 1, está ele, Diego Maradona, o gênio argentino que usou a mão de Deus na Copa do Mundo de 1986. Num jogo contra a Inglaterra, Maradona subiu com o goleiro e empurrou a bola para o gol com a mão. O árbitro não viu, e o gol foi validado. Anos depois, o próprio Maradona admitiu o toque, mas disse que foi um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus. Apesar de toda a genialidade que mostrou naquele Mundial, essa jogada virou um dos lances mais controversos e trapaceiros da história do futebol, e até hoje divide opiniões entre fãs e críticos. E aí, qual desses trapaceiros você já conhecia? Teve algum que te surpreendeu? Comenta aí embaixo e já deixa o like se curtiu o vídeo. E não esquece, se ainda não é inscrito, aproveita agora, porque não vai doer. E você ainda ajuda nosso canal a trazer mais histórias bizarras do mundo dos esportes. Até a próxima!